O garimpo ele ficou mais agressivo do que na década de 90, quando o garimpo já existia. Foi por conta dos recursos tecnológicos? E aí eu te pergunto também, a gente teve essa força-tarefa no primeiro semestre de 2023, quando o governo Lula assumiu, justamente para fiscalizar o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O que aconteceu ali, você acha, no segundo semestre, que acabou permitindo que eles burlassem essas forças de segurança contra o garimpo? Foi um relaxamento das ações do governo federal ou foi esse mesmo garimpo que conseguiu recursos tecnológicos e avanços, né, adaptando as táticas, as maneiras de agir nesse território? E também, somando a isso, eu quero te ouvir sobre a presença do crime organizado e das facções criminosas na região, porque eu acho que isso também é fundamental para a gente entender tudo isso, né? Bom, quando eu, como Yanomami, estou analisando esse força-tarefa, né? Porque outros secretários e outras instituições locais, né? E quando o Lula fez um decreto de proteção à população, especialmente Yanomami e Ecuana, então isso ele fez como ele é autoridade máximo, ele fez nesse decreto para proteger a população Yanomami. Essa força-tarefa, ele articulou vários seus comandos, seus assessores, então, como Ministério da Defesa, como Ministério da Justiça, e próprio Exército Brasileiro, o IBAMA, e a FUNAI. Então, isso ele fez uma grande força-tarefa e planejou fazer um bloqueio e proteção um território onde os invasores estão entrando o nosso território, né? Mas quando a gente veja isso, é como esse equipe não foi interessado equipe para fazer essas operações. Quando a gente analisou, por exemplo, o Exército Brasileiro e não quis contribuir e não quis fazer operações junto com a IBAMA, o IBAMA ele cumpriu e como autoridade tomou as decisões para fazer desetrusão e fazer destruição, os maquinários e outros, e os ilícitos que está entrando como drogas e como cocaína e como cachaça e como arma de fogo. Então isso o IBAMA fez uma contribuição e forças nacionais também fez e algumas contribuição. Então, principalmente alguma instituição do governo não tinha interessado faça esse operações regionalizadas na terra Yanomami. E por razão isso, nessa força-tarefa foi enfraqueceu. E porque não tinha como policiamento entrou bastante, né? Então a gente calculou mais ou menos esses grupos que fez parte de operações tinham 60 pessoas que estavam fazendo operações. Isso não é suficiente, porque o exército brasileiro saiu fora, pulou outro canto, porque não tinha interesse para fazer e não tinha assim obrigação a contribuir e fazer operações no território. Então isso nesse parte falhou bastante isso. Então por isso aconteceu e nesse não é assim não foi bom nesse operações, né? Mas o IBAMA é uma equipe muito pequena. O IBAMA não tem helicóptero, não tem aviões, e a Polícia Federal não tem aviões também, e a FUNAI não tem. O único que tem as aviões pesadas, como helicóptero, é o Exército Brasileiro. Então, isso. E não tinha, assim, não sumia a compromisso e para fazer esse bloqueio à entrada dos garimpeiros legais, né? Então, isso aconteceu, por isso não deu certo. E tinha muitos invasores na terra Yanomami, são bastante, quase mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. Então isso é uma situação muito calamidade que aconteceu aos invasores na terra Yanomami, né? E o que você perguntou sobre a década de 80, né? Então isso, nessa época,
eu vejo, eu tinha 11, 12 anos, né, 12 aninhos, e olhando para trás disso, e o garimpo não era muito assim estruturante, não tinha muito tecnologia famosa, não tinha muito assim equipamento primeiro mundo, por exemplo, internet, Starlink, 30 pontos de internet na Terra Yanomami não existia. E tinha algumas garimpo artesanal. Tinha uma pateia, ou tinha algumas maquinários, eles furavam a pateia, e então isso não era garimpo estruturante, né? Então isso, por isso, é outra realidade que década de 80, né? Nessa época não tinha muito assim tecnologia que a gente utiliza hoje em dia, né? Então não existia. Então nessa época, né? Mas tinha muitas pessoas, tinha quase 40 mil na Terra Yanomami, uma invasão muito grande e quase 20% Yanomami morreu